O vídeo de hoje eu venho contar a confusão que está acontecendo no The Voice of Holland. The Voice of Holland, que é o programa mãe de todos os The Voices que você vê aí pelo mundo, inclusive a versão brasileira, é um programa que estreou na TV holandesa em 2010 e teve o início da sua 12ª edição agora em janeiro, há poucas semanas atrás. É um produto da Endemol, aquela mesma produtora que é dona do Big Brother, que é aquela maquininha de dinheiro que eu falei no vídeo anterior. Tem programas aí, vários programas na TV brasileira, como Topa ou Não Topa, próprio Masterchef, vários outros programas. Acontece que depois do 5º episódio dessa temporada de 2022, o programa simplesmente foi tirado do ar de uma hora para outra, com uma explicação bem misteriosa de que o programa estava saindo do ar devido a alguns problemas internos. Aí foi que o barraco desabou, minha gente. Porque essa paralisação, essa tirada do ar aconteceu porque eles descobriram casos de assédio sexual e abuso de poder dentro do programa, com denúncias feitas por funcionários e ex-participantes. Eu falei que o barraco desabou, não falei? As denúncias se concentram em 3 pessoas, 2 deles são, um é um atual técnico, outro é um ex-técnico, e a terceira pessoa seria o líder da banda do The Voice. O ex-técnico denunciado é um cantor super famoso na Holanda, o nome dele é Marco Borsato, e no final do ano passado ele já tinha sofrido uma acusação de assédio sexual por uma mulher de 22 anos que acusou de ter praticado atos de assédio desde que ela tinha 15 anos de idade, algo que teria acontecido entre 2014 e 2019. Ela, na verdade, entrou com um processo contra ele e esse processo ainda estava rolando na justiça e tinha já saído na imprensa algo sobre isso, mas não tinha, assim, ganhado uma super força, porque era uma coisa que ainda estava um pouco em segredo, a mulher não, ela foi mantida no anonimato, ninguém identificou a identidade dela, né? Mas agora, com essas denúncias relacionadas ao The Voice, porque essa denúncia dessa mulher de 22 anos não era relacionada ao The Voice, a coisa ganhou outro patamar. Porque dentro das denúncias feitas em relação ao The Voice, em relação a esse cantor que é o Marco Borsato, o que foi dito é que 6 pessoas acusaram ele de abuso sexual e dessas 6 mulheres, 3 seriam menores de idade quando isso aconteceu. Então, aquela acusação que já tinha acontecido ano passado tomou uma proporção muito maior. E até por causa disso, o advogado e toda a assessoria de imprensa do Marco Borsato simplesmente lançaram uma nota dizendo que, devido inclusive a esse processo que já está rolando na justiça desde o ano passado, ele não ia se pronunciar sobre nada desse assunto, também como uma maneira de não prejudicar o processo em andamento. Quer dizer, é uma saidinha para não se pronunciar, não se queimar mais do que ele já está queimado, né? Só para vocês terem ideia, o Marco Borsato é um cantor assim bastante popular na Holanda. Até eu vi que ele era um pouco polêmico, mas nada assim comparado a uma acusação de assédio sexual, mas era um cantor bastante popular, bastante famoso na Holanda. Foi técnico The Voice por 5 anos, saiu de lá, se não me engano, em 2016. Então, assim, vocês sabem que, assim como no Brasil, né, quem senta na cadeira como técnico do The Voice sempre são pessoas muito populares, com uma fama, uma adoração do público muito boa. Então imagina que este cantor, esta pessoa que ficou 5 anos no The Voice, está agora passando por essas acusações de assédio, né? Que ainda estão sendo apuradas, é claro, mas já dá um sinal de que bom sujeito não é. O segundo acusado de assédio dentro dessas denúncias do The Voice é um rapper holandês chamado Ali B, que ele era assim, se eu for comparar com alguém do Brasil, eu compararia ele com a Ivete Sangalo. Sabe aquela pessoa que é muito querido, que às vezes você nem gosta das músicas dele, mas você gosta da pessoa, porque é uma pessoa super querida, é um cara super alto astral, dentro do The Voice fazia várias piadas assim de bom tom, sabe? Piadas divertidas, leves. Então, uma pessoa assim, família. Esse é o Ali B, tipo, a Ivete Sangalo. Eu compararia ele assim de fama, de como ele é, como a Ivete Sangalo no Brasil. Diferente das outras acusações, ele foi acusado diretamente de estupro por uma vítima que preferiu se manter anônima e que diz que ela era uma participante do The Voice, uma candidata participante, e que em certa situação eles se encontraram nos bastidores e ele chegou diretamente para ela dizendo que queria
com ela e que ela ficou meio sem reação, meio sem saber o que fazer. E ele foi, né, ali chegando perto dela e conversando com ela, e no fim eles acabaram tendo uma relação sexual. E ela falou assim que naquela época ela não sabia o que fazer, porque ela estava ali como candidata querendo participar do The Voice, e ele chegou falando um monte de coisa que ela não sabia como sair daquela situação, mas que até pelo poder que ele tinha, ele era um dos técnicos, né? Ela não sabia, não soube como reagir de uma maneira diferente. E acabou que aconteceu essa relação, que não era uma coisa que ela queria que tivesse acontecido, mas que ela julga que hoje em dia, olhando para trás, ela entende que aquilo foi totalmente errado e que aquilo foi um certo abuso de poder, além do estupro, que ela considera que foi um estupro, porque ele, como técnico, ele estava numa posição privilegiada e dizer não para ele poderia significar a eliminação dela sem nem poder participar do programa. Então, na cabeça dela, ela estava fazendo uma coisa que, na verdade, nunca deveria ter feito. Enfim, eu vou ler a resposta dele, porque principalmente as respostas dessas pessoas eu quero usar bem as palavras de cada um deles, né? Então, a resposta que o Ali Bey deu a essa acusação foi a seguinte: em primeiro lugar, estou 100% convencido de que não fui culpado de abuso de poder, muito menos de qualquer forma de comportamento sexualmente transgressivo. Isso significa que nego completamente as suspeitas anônimas que a Bose, que é a empresa que entrevistou essa vítima, me apresentou em uma descrição vaga. É impossível para mim responder às poucas fofocas e insinuações que Bose coletou, que são em grande parte ouvi dizer. Isso é uma calúnia, sem que fique claro para mim do que me defender. Foi estabelecido que a RTL4, que é a emissora que transmitia o The Voice, ou a minha gerência, nunca receberam reclamações sobre abuso de poder e ou comportamento sexualmente transgressivo da minha parte. Sempre estive ciente de minha posição e minha responsabilidade dentro do The Voice of Holland, especialmente em relação aos candidatos muito jovens. Mais uma vez, nunca tirei vantagem disso. Não tenho conhecimento do relatório que foi mantido anonimamente para mim e que foi recentemente arquivado. Parece ser algo que teria acontecido há muito tempo. Repito que essa acusação não pode ser verdadeira. A investigação da polícia e do Ministério Público vai mostrar isso se for o caso. Enfim, a resposta do LB é vaga. A denúncia eu não achei exatamente vaga. Acho que as coisas que a menina falou e ela realmente deu o depoimento para um programa de televisão, que é esse programa que ele chamou de Bose, que é um programa que entrevistou todas essas vítimas e fez uma investigação profunda sobre essas denúncias. Na verdade, é um canal no YouTube ligado a uma rede de televisão. E ela apareceu lá, né, não se identificando com aquela voz robótica, mas eu acho que tudo que ela falou foi bem claro o que aconteceu, né? Entendo ele dizer que, né, ele não sabe quem é essa pessoa, ele não sabe quando aconteceu isso, acho que ele pode estar dando uma de vítima, mas eu acho que o que ele escreveu no e-mail é bem verdade, né? A investigação e o Ministério Público dirá o que aconteceu, e acho que essa é a parte mais importante, investigar o que realmente aconteceu, porque coisa boa eu não acho que deve ser não, honestamente. Por fim, a parte mais complexa é que pesam a acusação de 19 mulheres em cima de um dos componentes da banda, na verdade o líder da banda do The Voice. O nome dele é maravilhoso, toda vez eu tenho que ler porque é difícil, esse nome em holandês não ajuda, youtuber. Jeroen. Enfim, Jeroen Rittenberger, nome maravilhoso holandês. Elas acusam esse cara de assédio sexual e, em geral, as denúncias são de que ele pegava o contato dessas pessoas, principalmente das candidatas, também tem funcionárias envolvidas nessa acusação, mas o mais pesado acho que pesa sobre as candidatas, que ele pegava o contato e começava a mandar mensagens para elas, e algumas mensagens de cunho sexual, de cunho realmente em coisas pesadas, né? Dando cantada, convidando para ir no hotel, dizendo que reservou o hotel, chamando a pessoa, falando que tá em hotel XPTO, vem aqui me ver. Coisas pesadas do tipo, perguntando como é que tá a depilação daquela parte lá embaixo. Inclusive, tem gente dizendo que ele mandava foto do próprio órgão dele para as pessoas. Enfim, coisas desse nível. E aí, eu vou ler, e eu faço muita questão de ler, porque eu acho bem interessante a resposta que ele deu sobre isso, tenho coisas a comentar. Abre aspas. Durante meus anos de envolvimento com The Voice of Holland, tive contato de natureza sexual com algumas mulheres envolvidas no programa e troquei mensagens de WhatsApp com conotações sexuais.
Meu envolvimento com The Voice of Holland foi como pianista e líder de banda. Na minha opinião, não haveria posição dominante na época. Na minha posição, não tenho condições de favorecer ninguém no programa. Estou preocupado apenas com a música. Eu vi os contatos como recíprocos e iguais. Nesse meio tempo, fiquei muito consciente de que minha própria percepção não é relevante, mas sim muito mais importante é a percepção das mulheres envolvidas e que essas mulheres podem ter experimentado isso de maneira muito diferente do que eu percebia. Esse insight me fez perceber que meu comportamento foi completamente errado. As coisas que fiz eu nunca deveria ter feito. Claro que também cometi um erro em relação à minha família e ao meu chefe. Estou muito ciente de tudo isso há vários anos, desde o momento em que fui rigorosamente abordado pelo meu chefe sobre meu comportamento. Eu então informei minha esposa com grande vergonha. Como resultado, nosso relacionamento terminou e nos separamos, com grande tristeza para minha família. Ficou mais do que claro para mim que o meu comportamento em relação a várias pessoas havia sido inaceitável, mas também que eu não seria capaz de resolvê-lo sem ajuda profissional. A terapia que segui por muito tempo fez com que eu pudesse mudar drasticamente e permanentemente meu comportamento. Minha família está reunida novamente, não importa o quão difícil a situação para minha esposa tenha sido. Por ela, só posso sentir grande admiração e amor com muita gratidão pelo fato de que ela não me decepcionou na época. Eu já passei por muita poeira com minha família e o meu empregador antes, mas por meio desta eu gostaria de oferecer minhas sinceras desculpas às mulheres prejudicadas por coisas que eu nunca deveria ter feito. Fecha aspas. E também, depois disso, ele pediu demissão, né? Mas, qual que é a questão toda dessa história? Né? Que ele fala aqui da esposa dele. Quem é a esposa dele? A esposa dele, nada mais, nada menos, é a Linda DeMol. Vocês lembram desse sobrenome, DeMol? Endemol? John DeMol? Ela é irmã do John DeMol, que é o criador do programa, que é o principal personagem desses programas todos, do Big Brother, do The Voice, de todos. Ele é o criador e idealizador desses programas. E só para vocês entenderem como funciona isso aqui, a Endemol não é uma emissora de televisão, ela é uma produtora. Então ela produz um programa, ela monta, cria uma ideia, monta um programa, faz toda a produção daquele programa e vende para um canal, faz uma parceria com um canal de televisão e vende. Diferente do Brasil, que o Big Brother, a própria Rede Globo produz o Big Brother, né? Lógico, pegou os direitos de uso, né, do programa, comprou da Endemol, na verdade foi uma joint venture, mas ela mesmo produz o programa e ela mesmo transmite o programa. Aqui não. Aqui a Endemol e as empresas, né, que são várias empresas, na verdade, com vários nomes, produz o programa e passa num canal de televisão que é a RTL, que não é necessariamente junto com a Endemol, não é parte da mesma empresa, são empresas separadas. Por isso que saiu do ar, porque quando a RTL tomou conhecimento do que estava acontecendo, vamos parar na hora, porque ela não queria se envolver nessa roubada toda, nessa sujeirada toda, porque ela tá só transmitindo o programa. Entendem? E o que acontece? Ele fala aqui, em algum momento da resposta dele, que há muitos anos ele tomou conhecimento. Por quê? Porque o John DeMol ficou sabendo disso. Chegou no John DeMol alguns anos atrás que este cara, o cunhado dele, né? Vamos colocar bem as claras. Há um tempo atrás chegou uma denúncia de que ele tinha tido um comportamento inadequado com alguém. E na ocasião, e isso foi muito questionado, e esse programa de televisão que o Ali Bey comentou, que é o Goals, entrevistou o John DeMol e perguntou para ele, né, mas o que você soube, teve conhecimento que algo estava acontecendo, que o cara tinha feito algo errado, e qual foi a sua atitude? E aí o que ele explicou, o que foi falado, é que ele ficou muito bravo, que ele teve vontade de bater no cara, mas que esse, né, o Hieron, trabalhava já há 11 anos para ele na emissora, acho que até antes dele começar o relacionamento com a Linda, e que nesses 11 anos ele nunca tinha tido problema com ele. E aí, como é que você pega um funcionário que você teve pela primeira vez um problema e você simplesmente desliga o cara? Então ele falou que ele deu uma bronca, que ele foi muito duro com ele, e é isso que ele coloca nessa resposta dele aqui,
que, né, ele tomou conhecimento, ele teve o empregador dele, que na verdade é o John DeMol, foi bem duro com ele e falou para ele, né, tomou decisões drásticas, enfim, ele tomou conhecimento e foi fazer terapia, porque aí ele foi, né, se espiritualizar, né, que aí depois as pessoas fazem merda, vai se espiritualizar, né, para justificar que ele mudou. Enfim, só que isso pegou muito mal pro John DeMol, porque ele deu uma resposta, na minha opinião, foi bem corporativa. Só que né, o cara é o cunhado dele, ou seja, o cara não foi só ruim pra empresa, foi ruim com a sua irmã, né? E aí ele dá uma resposta dessa que o cara faz esse monte de cagada e tudo bem, eu te dou uma bronca e você tem uma segunda chance. Pra piorar a situação, nessa entrevista, o John DeMol deu uma resposta que é de chorar, que eu vou ler também. Ele diz o seguinte: o problema mais amplo é que as mulheres não tendem a relatar esse tipo de coisa imediatamente. Elas parecem sentir algum tipo de vergonha. Não sei o que é isso. Eu gostaria de explorar isso. Quer dizer, ele meio que culpou a situação toda que está acontecendo ao fato das mulheres não denunciarem. Mas pensa, se o cunhado do dono da porra toda te assedia, você tem coragem de denunciar o cara? Você sendo um candidato querendo participar do programa, faz algum sentido? Você denunciaria? Quantas pessoas precisou passar por isso para todo mundo poder se juntar, para ter uma emissora de televisão, que foi essa emissora que resolveu ir a fundo na investigação, que tem interesse comercial, não se iludam. Mas quantas pessoas precisou se juntar para conseguir fazer uma denúncia contra uma pessoa dessa? Porque eu concordo que como papel no programa, realmente ele não tem uma posição de liderança, ele não teria como interferir na condição de alguém para ajudar ou desfavorecer alguém dentro do programa. Isso se ele não fosse cunhado do dono, né, do programa. Aí realmente eu poderia tentar engolir essa desculpa dele que ele não tinha uma posição de poder. Mas quando ele é cunhado do dono, é claro que ele tem uma condição de poder. É claro que ele tem o poder de influenciar qualquer coisa que acontece no programa. Até sem ninguém saber, né? Porque acontece dentro de casa. Enfim, gente, esse é o resumo da situação. Como vocês podem imaginar, não se fala de outra coisa nessa Holanda mais. A televisão, o rádio, a internet, é tudo The Voice of Holland. O programa tá passando por uma super crise. Eu acho que o programa acabou na Holanda, porque para onde vai a credibilidade do programa com essas acusações de gente que não é só o assédio, mas é a pior parte, a parte mais pesada e que mais precisa ser investigada. Mas assim, será que as audições às cegas eram realmente às cegas? Então isso pesa muito sobre a credibilidade do programa, que para mim naufragou completamente, pelo menos aqui na Holanda, e sobre a família DeMol, né? Porque é uma grande discussão entre vários comentaristas e tudo mais, e internet, e jornal e tudo, de até onde a família DeMol já sabia de tudo isso, até onde a própria Linda já sabia de tudo isso ou não. Ela se posiciona dizendo extremamente abalada, ele fala que eles voltaram, mas acho que ela tomou conhecimento lá atrás da denúncia, porque agora o posicionamento dela é que o casamento acabou, que ela mandou ele para fora de casa e que ela está extremamente abalada, que ela não sabia de nada. Mas muita gente questiona que ela sabia, que ela estava ciente, ou pelo menos, talvez não de tudo, mas pelo menos de algumas partes ela sabia. E também começou a surgir uma série de rumores e histórias que, na verdade, esse era um comportamento que todo mundo conhecia do cara, todo mundo sabia, e que não era para quem é da produção do programa, não foi uma grande surpresa. Mas isso é também a parte do Diz que me diz, que ninguém sabe se é verdade ou não. Enfim, um bafafá enorme que ninguém sabe nesse momento. Essa história acabou de acontecer semana passada, então ninguém sabe ainda como vai terminar esse episódio, porque surgiram essas denúncias que foram feitas pelo canal do YouTube ligado a uma rede de televisão, mas que ainda vão ser investigadas pelo Ministério Público. Nem tudo foi apresentado como uma denúncia na polícia ou no Ministério Público ou alguma coisa do tipo. Então essas coisas ainda estão muito em andamento, estão muito pegando fogo aqui. Mas na minha opinião, eu acho que o The Voice of Holland finalmente acabou, porque eu acho que vai ser muito difícil conseguir tirar o programa dessa crise, o programa em si. Outros técnicos também têm sendo bastante questionados, então tem uma técnica que é a Nuke, que quando
começou a primeira notícia do assédio, ela pediu demissão e saiu falando um monte, que isso era um absurdo, que ela não podia acreditar que essas coisas estavam acontecendo. Os outros técnicos não se demitiram, não saíram exatamente do programa, mas tem comentado que eles não sabiam de nada e as pessoas começam a questionar se realmente sabiam ou não, como é que uma coisa dessa dimensão ninguém sabia. Enfim, tá uma troca de acusação para tudo que é lado e uma confusão danada na mídia aqui por causa dessa história do The Voice, que eu também fiquei assim chocada por esse tipo de declaração, né? Gente, nem sei como terminar esse vídeo, porque é uma história, eu achei uma história tão barracuda, tão zoada, tão bagunçada e tão pesada, né? Mais do que bagunçada, do que tudo, pesada, muito pesada. Esse vídeo até já tá mais longo do que deveria. Então você se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, que eu vou contar lá no Instagram o que vai acontecer daqui pra frente com essa história. E obrigada por assistir o meu canal.